Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe aqui. Espero que todos vocês estejam muito bem nessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. Então, Auren Energia, resultados e também 0,40 por ação de dividendos que foram anunciados agora nessa reta final do dia, com também resultados da companhia, né? E BBDC 4, queda de quase 16%. Oportunidade ou aí tem mais riscos, ciladas do que oportunidade. E Caixa Seguridade, né? Lucro deve continuar crescendo, segundo aí um novo banco recomendando, o Banco Safra, né? Mais um banco a recomendar. Então, Bradesco, Value Trap ou oportunidade, né? Então, e Auren Energia, 0,40 por ação, novo dividendo anunciado agora, recente. Mais um dividendo anunciado, vai virando uma vaca leiteira aí, né? Quase 3% por ação. Faremos lá na reta final do vídeo sobre as datas e detalhes. E também, né, Caixa Seguridade e Bradesco. Então, sem enrolação, o que nós tivemos hoje? Bradesco pegando muita gente de surpresa. Após uma forte alta ontem, hoje uma forte queda. O que o mercado, na minha avaliação, parando para analisar os números e também depois de participar da teleconferência, vendo o plano do novo CEO do banco até 2028, né? Você tem ali uma agressividade, entre aspas, de recuperação. Você vê que o clima é de reconstrução do banco. O mercado está perpetuando que o banco vai entregar cerca de 10% de ROI para os próximos anos, tá? E o mercado também está precificando que hoje a seguradora é mais importante do que o banco. A seguradora entregou 11 bilhões dos 16 bilhões de lucro líquido recorrente. Para quem tem, né, eu acho que, e acredita e conhece o negócio, acho que vai ficando cada vez mais atraente, interessante avaliar a entrada. Para quem não tem, é bom estudando de perto, vendo aí o perfil do banco, que deve vir mais agressivo nos próximos anos no mercado digital, né? Teve alguns boatos durante o dia de que o Nubank fez uma tentativa de compra, fez algumas ofertas, mas Bradesco ainda é Bradesco, tá, pessoal? Esse é o meu pensamento inicial, faremos sobre durante o vídeo. Caixa Seguridade, 14,76, queda de 0,40, Irani, 10,24, alta de 0,89, perdendo ali os 9,90, 9,80 que entregou nos últimos pregões. Auren Energia, faremos sobre anúncio de proventos, 3,08. Tem um tempinho que não aporta, né? Aportei no início dessa semana e final da última semana de janeiro e início de fevereiro, nos 3,08. Engie Brasil perdeu os 40, os 39 também, chegando a 41,11, alta de 1,68%. BB Seguros, próximo dos 36, 35,84, alta de 0,96%. Amanhã, dia 8, é o resultado do Banco do Brasil, provável anúncio de dividendos, e também o resultado de 2023 fechado, né? Então, e Datacom da própria BB Seguros, logo o mercado está precificando esse dividendo e depois, né, nós podemos ter, quem sabe, boas oportunidades em BB Seguros. Então, sem enrolação, o que nós tivemos? Bradesco com balanço frustrante, plano sem bala de prata, o que fez o banco perder 24 bi. Então, era esperado um lucro superior ao que foi apresentado, né? Foi apresentado um lucro bem inferior às expectativas de mercado, mesmo que as expectativas não eram lá tão positivas. Mesmo assim, o que nós tivemos? Né? Uma queda aí de mais de 15%, quase 16% em um único pregão. Se você olhar Bradesco, início de 2023, e olhar Bradesco, BBDC 4, tá? Você vê aqui que praticamente o papel andou em um certo período, na reta final do ano passado até o início desse ano, e perdeu tudo da alta agora, né, nesse início de ano. Nesse período pagou mais de 6% de dividendos. Hoje, os principais compradores, banco e UBS, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, o primeiro com mais de 350 milhões aí de saldo positivo, né? O que você tem em relação aos números?
Lucro líquido, recorrente aí, você tem 16 bilhões, sem aquele efeito do ano passado ainda, de 2022, da Americanas, né? Então, você já tem aí um peso a menos. A questão aqui é o retorno, né, sobre o patrimônio acumulado de 10%. De 10%, e o mercado está perpetuando para os próximos anos que esse ROI não irá sair disso, né? E também que o Bradesco ele se tornou um banco de capital privado com pensamento público. Mas, na minha avaliação, com o que foi apresentado hoje, as coisas devem voltar a andar. Deve ter aí uma sequência ainda negativa de um ou outro fato. Você tem ali a tentativa de fechamento do capital da Cielo, provavelmente vai passar, e um plano muito forte de recuperação, né? Principalmente pensando no foco em cliente alta renda. Vamos acompanhando, para mim a história vai ficando interessante, por quê? Porque o mercado bateu demais, né? Bateu aí, para mim até de maneira exagerada, no papel, tá? Muitas ações também alugadas nessa reta final do pregão. Com isso, você tem a sensação de que algum grande player, né, necessariamente, não acredita tanto assim que o banco irá andar nos próximos anos. Você tem aqui outros números, inadimplência de 4,1%. Eu trouxe aqui Itaú na segunda-feira, se eu não me engano, entregando inadimplência de 90 dias de 1%, ou seja, 3 vezes inferior, né? Você tem despesa operacional altíssima, né? Uma das diretorias aí, o gasto com administrativo e diretorias muito superior, por exemplo, quase 600 milhões de gastos. E um dos focos que o CEO apresentou de mudança é isso, né? Focar mais em entrega de resultados, enxugar a máquina, enquanto, por exemplo, nos últimos dados do Banco do Brasil, a gastos com a diretoria, estamos falando, claro, de um banco público, de cerca aí de 75 milhões, né? De bônus e salários e etc. Ao contrário do Bradesco, que é um banco de capital privado com esse problema. Então, veremos algumas mudanças, né? Temos que acompanhar de perto. Olhando, você vê aqui, né, a questão do ROI acumulado nos últimos trimestres, você vê uma queda nos últimos 3 trimestres, principalmente, muito parecida esse quarto trimestre com o primeiro de 2023. Mesmo assim, com todos os defeitos, no único trimestre entregou 2 bilhões de lucro, né? Então, tem ainda que respeitar bastante. Olhando os indicadores, né, você tem aqui em relação aos outros bancos, falta ainda Banco do Brasil amanhã, né, para você ter realmente essa comparação. Hoje, o PL de Bradesco é o mesmo de Itaú, só que Itaú entregou crescimento nos últimos anos. Você olha aqui crescimento de receita, você olha crescimento de lucro e também ROI, retorno sobre capital investido, praticamente é uma comparação até sem sentido, né? Aí você pode olhar, nossa, mas hoje o Bradesco negocia abaixo do valor de patrimônio. Simples, pelo fator de que não tem sido tão eficiente em relação a Itaú e Banco do Brasil, que também negocia aí a uma vez o patrimônio. Então, vamos acompanhando. É uma história para acompanhar de perto. Para quem gosta, né, negocia abaixo do preço teto, aí, médio do que entregou de dividendos nos últimos anos, e também abaixo do preço teto projetivo, pensando em 6% de dividendo yield, e na reestruturação, né, nesse sentido também para o médio e longo prazo. Seguindo então, Caixa Seguridade, 14,76, últimos 6 meses alta de 40%. A minha bronca não é nem a questão da recomendação, recomendar a compra do ativo. A questão aqui é que essa recomendação vem depois de uma alta aí de 80%, 70% em média para quem pegou bem, né? O papel acreditou lá no início, tá? Na verdade, né, tem que ser louvado aí a questão da pessoa que comprou, segurou e está recebendo os proventos. Qual que é o racional também aqui do Banco Safra em relação à Caixa Seguridade? O raciocínio deles é que a Caixa Seguridade deve distribuir 90% do lucro líquido, tá? Então é o que tem distribuído desde que fez o IPO e deve manter isso. Só não distribui 100%, por quê?
porque você tem normas, né, por parte da SUSEP que estimula, né, que as seguradoras têm que ter ali uma necessidade de capital mínimo, pensando na estruturação financeira do negócio, né? Além disso, quais são as projeções? Alta de 2% para 2024 em relação a 2023 no lucro, o que ficaria aí na casa de quase 4 bilhões, 3 bilhões aos 150 milhões, e para 2025 uma nova alta de 3,1%, de 4,24 bilhões aí para 2025. Eu fiz aqui um desenho, né, de raciocínio sobre esse pensamento, pegando a quantidade de ações de Caixa Seguridade, né, dividindo esse lucro líquido pela quantidade de ações, você teria para 2024 um lucro por ação na ordem de 1,31 vezes, o que dá um PR estimado de 11,26 vezes, tá? E pensando no dividendo por ação, você teria 1,17 para 2024, seguindo esse modelo de racional por parte do Banco Safra Investimentos e Análise, né? Em 2025, um lucro líquido de 440 milhões, estimando, tudo isso estimando 90% de distribuição, tá, pessoal? Então, o que você teria? Você teria um lucro por ação de 1,41, um PR estimado de 10,48 vezes e um dividendo por ação, considerando 90%, de 1,26. Somados aí, você teria o quê? 2,50, né, nos 2 anos, um pouco, 2,50 a depender, se for juros sobre capital próprio, esse valor pode ficar inferior ou superior, mas a depender, né, desse insight aí do Banco Safra, você teria um pouco mais de 2,50 por ação, no mínimo interessante, tá? No mínimo atraente e interessante. Mais atraente ainda se esse dividendo for trimestral, né? For pago aí de maneira trimestral, ficaria bem mais interessante, que é o que foi estimado também por parte aí da administração de maneira oficial nas últimas reuniões e apresentações de resultados para os acionistas, né? Então, seguindo, o que nós tivemos nessa reta final do dia? Auren Energia, anúncio oficial do Faz-me Rir. Para quem, né, não estava aguardando esse dividendo de Auren Energia, nós tivemos em dezembro um pagamento interessantíssimo, 750 milhões no bolso do acionista, 1,50 por ação. O que nós tivemos agora? O Conselho de Administração aprovou hoje, né, aí 400 milhões de reais, o que dá 0,40 por ação, tá? Com base em parte da reserva de lucros da companhia, com os dividendos declarados na data base de 1 de março, ou seja, nós temos aí quase um mês ainda de Datacom em aberto para o acionista e sendo negociado a partir, né, do dia 4, DataX, ou seja, você tem que ter o ativo no dia 1 e o pagamento será realizado daqui a um mês e uma semana, né, dia 14 de março. Então, 0,40 por ação, isso daria, considerando a cotação de R$13, praticamente 3% livre, né? Para quem fez últimas compras e tem um preço melhor, daria até um pouco mais. Se considerar já, né, para quem pegou aquela primeira leva de 1,50, depois mais 1,50 na reta final do ano, só aí R$3. Agora mais esse 0,40, né? 3,40 por ação. Muito interessante na minha avaliação. O controlador é quem manda, provavelmente está precisando aí de capital, o Grupo Votorantim, fora o também Fundo Soberano Canadense, Previdenciário Canadense. Então você tem aí esse valor de 400 milhões, isso para março. No ano passado nós tivemos anúncio em abril e pagamento em junho, se eu não me engano, tá? Olhando os resultados, aí muita gente espanta, né? Olha aqui, nossa, deu um prejuízo, né? Já vai logo direto no lucro, né? E entre parênteses aqui você tem negativo, prejuízo, 317 milhões. Só que aí, antes, vamos olhar item por item, né? Receita líquida de 1,7 bi no quarto trimestre, tá? Uma variação de 7%, aliás, de 14% versus o quarto trimestre de 2022. Lucro bruto, 330 milhões, tá? Uma alta de 29%, margem bruta de 19%, uma alta de 2,2% em relação ao ano passado, ao quarto trimestre do ano passado, tá? Aí, o que você tem? Um resultado financeiro de 76 milhões negativo, tá? Aqui embaixo você tem isso bem claro, resultado financeiro negativo,
isso ainda atribuído ao imposto pago, mais de 926 milhões pagos, a indenização que a empresa recebeu, né, que a companhia recebeu. Então foi pago aí esses 926 milhões. Então você tem esse fator ainda fazendo peso, tá? E aqui você teria um lucro no quarto trimestre de 107 milhões, porém, né, com esse fator de imposto retido na fonte, você tem aí no ano acumulado 317 milhões de prejuízo no ano acumulado. Ah, mas Felipe, esse quarto trimestre de 2022 que teve 2 bilhões 453 milhões de lucro. Aí você olha e volta no resultado financeiro de novo. 2 bilhões e 67 milhões, que foi a primeira parcela do recebimento da indenização. Olhando aqui mais a fundo esse resultado financeiro, só demonstra, né, do que estamos falando, desses fatores. É uma despesa financeira muito forte com relação aí a esse valor, tanto que ela recebeu de indenização, como que ela pagou de impostos. O que importa para minha avaliação nesse momento é o fluxo de caixa livre, né? Hoje a dívida é um pouco mais de 3 bilhões, só que aqui, né, saldo de caixa mais conta reserva, 3,4 bilhões. E esse endividamento está, para boa parte dele, né, acima de 2028, ou seja, até lá você terá entrada de novos caixas, né, de novas receitas e também novos lucros que poderão aí ajudar muito, tanto no crescimento como também na composição aí de retorno, né, para o acionista no médio prazo. Então, encerrou o ano com mais caixa até mesmo que em 2022, ou seja, a situação financeira da companhia não está ruim, tá? Então prestem atenção no que realmente importa, tá? Pensando no médio e longo prazo. Portanto, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui para não ficar tão extenso, mas uma boa notícia, uma excelente notícia em Auren Energia, que é o dividendo pingando novamente no bolso do acionista, o que nos ajuda, né, aí também a aumentar a posição, quem sabe, nessas quedas, pagar um preço melhor do que estávamos pagando com novos proventos. No mais, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Estude sempre, visite o RI da companhia. Amanhã teremos a teleconferência. Se você puder participar ao vivo, né, deixar suas dúvidas para o site de Relações com Investidores, é muito bom. Se não puder, ouça depois, sempre fica gravado, está sempre no site da companhia. E amanhã trarei aqui um vídeo falando sobre os resultados de BB Seguros, né? Banco do Brasil. Aliás, Banco do Brasil, tá? Então, amanhã voltaremos falando de Banco do Brasil. No mais, inscreva-se, compartilhe, se torne membro. No mais, encerre esse vídeo por aqui. Bons aportes a todos vocês e até o próximo.